Olá, libertos! Sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui no meu canal. Hoje nós vamos falar a respeito da raiva, a polaridade da raiva e como que a gente pode se utilizar dela de uma forma assertiva. Então a raiva, ela não é algo ruim, não é necessariamente algo ruim como muitas vezes nos foi ensinado. A raiva, ela tem uma polaridade positiva que leva para a ira, e hoje eu vou falar a respeito disso. E antes de mais nada, eu quero te pedir para que você se inscreva aqui no meu canal, para que a gente possa crescer cada vez mais e valorizar todo esse conteúdo aqui que eu trago para vocês de muito valor, com muito carinho. Então vamos lá. Bom, a raiva, ela não é ruim. Raiva não é ruim. Essa é a primeira coisa que eu quero trazer aqui para vocês, porque muitas vezes a gente tem esse julgamento, essa mal interpretação da raiva. E todos nós sentimos raiva. E a raiva, na sua essência, ela é uma emoção poderosa, com uma grande polaridade. Pode ser uma força de transformação, mas também ela pode nos levar à destruição. Então percebem aí as polaridades? E aí a gente vai entender um pouquinho, tá, a respeito disso agora. Porque a raiva, na sua essência, ela é uma energia, uma força que nasce do nosso interior quando algo nos desagrada, quando nos sentimos desrespeitados ou impotentes diante de uma situação. Ela pode nascer da nossa necessidade de mudança, de movimento. Só que, como toda força, a raiva ela possui uma polaridade, ou seja, pode se manifestar de duas formas, positiva e negativa, que é o que eu já tinha falado para vocês. Então, na polaridade positiva, a raiva ela pode ser uma força de desconstrução. Então, na polaridade positiva, a raiva ela é uma força que desconstrói o velho para construir algo novo. Ela nos permite romper com aquilo que não serve mais, com padrões antigos que já não servem. E ela que nos dá a força necessária para nos impor, para colocar limites e até para a gente se relacionar de forma assertiva diante de situações e antes pode ser que essas situações nos paralisassem. Então, de alguma forma, é ela que nos dá aquele impulso para fazer aquele movimento, para que a gente consiga se posicionar. Então, imagina, por exemplo, uma situação em que alguém atravesse os seus limites. A raiva ela surge como um alerta, como uma energia que te impulsiona a falar não, a defender o que é seu. E essa raiva, quando bem canalizada, ela pode se transformar em coragem, em ação. A raiva ela não precisa ser uma reação destrutiva, mas uma energia que nos move para a transformação e o empoderamento. Então, na polaridade negativa, a raiva ela pode se tornar destrutiva. É quando não sabemos lidar com ela ou quando a reprimimos, até o ponto em que explode. Sabe aquela pessoa que guarda tudo dentro e como se sentir raiva fosse errado? Eu já passei muito por isso. Eu julgava muito a minha raiva como algo ruim. Então, a partir desse mau julgamento que eu tinha a respeito da minha raiva, eu acabava reprimindo ela. Só que era uma energia que ficava estagnada e precisava ser manifesta. E aconteciam coisas onde eu explodia. Então, tudo aquilo que eu ia reprimindo, de alguma forma, o universo ele é perfeito. Então, a gente acaba materializando situações onde a gente precisa tirar essa energia. Então é onde a gente explode. E aí tudo aquilo que nós acumulamos, a gente acaba externalizando de uma forma desproporcional. E isso não é legal, porque de alguma forma nós podemos ser mal interpretados. As pessoas podem não bem interpretar as nossas reações, que podem ser reações desproporcionais ao que de fato está acontecendo. Porque quando você acumula, aquilo fica ali, como uma represa, represado. E aí quando você solta, o que que acontece quando você solta uma água represada? Ela vai em toda a potência, que acaba destruindo tudo aquilo que encontra pela frente. Então, por isso que é importante que a gente trabalhe a nossa raiva e perceba, reconheça que a raiva não é algo ruim. E a gente pode se utilizar dela como uma força, uma potência que pode nos ajudar. E não só nos machucar ou machucar o outro. Então, quando a gente não sabe lidar com ela, ela pode sim se tornar perigosa, mas porque a gente não está
a gente não está usando ela de uma forma correta. A gente não está permitindo que muitas vezes ela exista, porque tem um julgamento realmente de que a raiva é do mal, sentir raiva é algo ruim. E eu tinha muito essa crença. E isso não faz o menor sentido. Então, nesse ponto, a raiva ela deixa de ser uma energia que nos serve e passa a ser uma força descontrolada quando ela está no negativo e destrói tudo em seu caminho, como o exemplo da represa que eu trouxe, sem filtro, sem consciência. Então ela pode nos fazer agredir os outros, magoar pessoas que amamos ou até perder oportunidades por não saber como canalizar essa energia de forma positiva. Então é importante que a gente consiga calibrar essa energia dentro de nós mesmos. E a raiva nesse estágio, ela nos leva a agir por impulso, sem considerar as consequências. Em vez de construir, ela pode destruir a nossa vida, nossas relações e até mesmo a nossa paz interior. Então é importante que nós nos permitamos viver as nossas emoções, senti-las, manifestá-las, e a partir do momento que você aprende a validar o que você sente, a reconhecer e a dar vazão para isso de uma forma saudável, sem que você tenha que reprimir algo dentro de você, é a melhor forma para que você tenha uma vida mais tranquila, né? Uma vida, uma paz interior. Bom, agora é importante lembrar que nenhuma emoção é boa ou ruim por si só, né? A polaridade que eu estou trazendo. O segredo está em como lidamos com elas. A raiva, se bem direcionada, ela pode ser a chave para a transformação pessoal e para desafiar o status quo. Já mal administrada, pode ser a porta de entrada para o caos. O equilíbrio é saber quando a raiva surge, entender a sua mensagem e usar essa energia para agir de forma consciente e construtiva, sem perder o domínio dela. Então, às vezes, tudo que a gente precisa é se conectar com o nosso coração, perceber se algo faz sentido para nós mesmos, se uma situação está invadindo o nosso espaço. Então, antes que aquilo se torne, antes que a gente negue aquilo e passe a reprimir o que a gente está sentindo, para não olhar de fato para o que está acontecendo e já dar um basta desde o início, né? Se utilizar dessa força, se movendo a partir do coração e não da impulsividade na explosão do reprimir essa emoção. Então, eu quero que você me diga aí se está fazendo sentido para você. Comenta aqui nos comentários quais foram os seus insights, como que isso reverberou aí dentro de você, se trouxe consciência a respeito de algo que você não estava conseguindo perceber em você, e me conta também se você julgava a raiva. E eu quero que a partir de hoje você olhe para a raiva como uma simples emoção que precisa ser calibrada e não cancelada dentro de você, como muitas vezes eu quis fazer comigo lá no meu passado. E da próxima vez que sentir raiva, pare e pergunte a si mesmo: o que essa raiva está tentando me mostrar? Não se culpe por sentir raiva. O que importa é como você escolhe usá-la, como eu já falei. Então transforme a raiva em motivação, em ação consciente, e não deixe que ela tome conta de você a ponto de destruir o que você mais ama, que é a sua paz interior. E se você está buscando mais equilíbrio emocional e ferramentas para transformar essas emoções em energia positiva, não deixe de se juntar a grupos terapêuticos, fazer terapia de alguma forma para que você possa se conhecer em profundidade e trabalhar todas essas emoções e aceitar que elas existem, validar elas e permitir que você expresse elas de uma forma saudável. Então eu quero muito te agradecer mais uma vez. Muito obrigada por estar aqui no meu canal. E se você gostou desse conteúdo, se fez sentido para você, deixa seu like e a gente se vê no próximo vídeo.